Oiê, meu nome é Janaína Oliveira. Hoje eu vou falar sobre o incrível Causos de ônibus e outros acontecimentos, e esse é o canal. Jana livrando. E eis que chegou o dia de eu falar sobre esse incrível livro, que é o Causos de ônibus e outros acontecimentos, da queridíssima Daniela Cano Vieira, que por sinal também tem um canal super legal aqui no YouTube, mais conhecida como Bibliotecária Leitora, e que escreveu esse livro extremamente tocante e que reúne todos os elementos da boa literatura, com muito humor, fantasia, muito do cotidiano e um quê autobiográfico. Antes de mais nada, eu preciso dizer como o livro chegou a mim. Infelizmente, eu só tenho a cópia em PDF, por enquanto. E quem me enviou o livro foi a própria autora, Daniela. E eu fiquei tão, mas tão empolgada que eu comecei a ler imediatamente. Eu achei, assim, muito atencioso da parte dela me enviar o livro. Eu já agradeci, mas eu agradeço novamente. Muito obrigada, Dani. Eu amei. E eu mal posso esperar para ter a minha cópia física do mesmo. Como eu disse, a Daniela me mandou a cópia em PDF, então eu meio que imprimi, ficou bem tosco, mas para ler melhor. E nesse vídeo eu vou comentar sobre as minhas impressões sobre o mesmo, e eu realmente espero fazer jus ao livro, porque ele é fantástico. O livro é de contos e crônicas, e é basicamente dividido em 3 distintas partes. Mas na verdade, essas 3 partes se interligam, e você vai percebendo essa ligação ao decorrer da leitura. Uma coisa que eu particularmente gostei muito sobre o livro é que ele tem umas ilustrações bem bacanas. São poucas ilustrações, mas elas são pontuais e muito lindas. Eu vou mostrar a minha favorita agora. E elas foram feitas pelo Maurício Cano, que é o primo da Dani, e com certeza só incrementou ainda mais o livro. Falando sobre a história do mesmo, como eu disse, ele é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte se chama Ônibus, e na introdução do livro, a autora já comenta que são histórias que ela própria vivenciou, e uma que foi uma amiga dela que viveu, mas estava lendo. E são mais variados tipos de situações. E como eu também ando bastante de ônibus, eu super me identifiquei. Nessa primeira parte, existem 16 contos e crônicas. Eu separei os meus favoritos para comentar com vocês. Um dos meus favoritos dessa primeira parte do livro se chama Vovó Anjo, e eu tirei uma frase da própria história que resume bem o sentimento da mesma. E diz o seguinte: uma vovó que todos os seres humanos deveriam ter. Fala sério, gente, quão lindo é isso! E conta a história de uma doce vovozinha numa situação bem típica do cotidiano que muita gente já presenciou. O segundo, que eu mais gostei dessa primeira parte, se chama Julgamento Injusto. E é mais uma situação extremamente comum que a gente vive em transporte público em geral, não só em ônibus, que é quando as pessoas entram pedindo dinheiro, pedindo ajuda, um alimento e etc. E o que eu achei mais legal nessa história, nesse conto, é que ele mostra como a gente pode se enganar com as pessoas e também aquela constante questão sobre o que é certo e o que é errado. Sabe aquela coisa que a gente pensa, será que eu vou ajudar essa pessoa? Será que eu não vou ajudar? O que ela vai fazer com o dinheiro? Será que ela tá mesmo passando necessidade? E etc, etc. Tem um final bem legal, eu gostei muito mesmo desse. E ilustra bem aquela coisa de que as aparências enganam. A terceira história, por assim dizer, dessa primeira parte, que eu gostei muito, se chama Doentes Mentais. E apesar do título, é aí que a autora vai começar a mostrar o seu lado mais cômico. E eu também senti um link com a história que eu mencionei anteriormente, que é o julgamento injusto, porque também levanta essa questão de você julgar as pessoas. E uma outra coisa que eu particularmente me pergunto muito, sabe? De você não rotular as pessoas, não colocar e achar que elas estão dentro de uma caixinha e que elas são só aquilo que você tá vendo. Todo mundo tem muito mais a mostrar, muito mais a explorar. E colocar isso em discussão é uma coisa muito válida. Por isso eu pontuei essa história como uma das minhas favoritas da primeira parte. A última história que eu escolhi para pontuar a primeira parte do livro, que se chama Ônibus, tem como título O Escândalo. Agora, para um pouco e imagina um escândalo dentro de um ônibus. Fala sério, acredito que todo mundo já presenciou uma situação dessa ou esteve envolvido em uma, vai, confessa. E nele acontece uma situação X e é claro que sempre tem alguém que quer começar uma discussão e colocar banca e etc, etc. E tem um que vai defender um lado, outras pessoas que vão defender o outro e o escândalo está armado. Enfim, o que eu achei mais interessante de O Escândalo
é que é uma coisa extremamente real. Eu gosto muito de histórias assim, reais, umas coisas que você pode realmente se identificar. E com isso, vamos à segunda parte do livro, que se chama Cotidiano. É a maior parte do livro, tendo 22 crônicas e contos, e sem a menor sombra de dúvidas é a minha favorita. Eu já mencionei várias e várias vezes aqui no canal que eu sou apaixonada por histórias do cotidiano. Eu não sei realmente explicar bem o porquê, mas eu gosto muito de me identificar com aquilo que eu estou lendo. E foi por isso que essa é a minha parte favorita do livro, porque são histórias do cotidiano, mas tem para todos os gostos, porque além de ter histórias do cotidiano, também tem histórias de realismo fantástico inseridas no cotidiano. E fala sério, tem como ficar melhor? Acho que não, né? Como eu disse, essa é a minha parte favorita do livro, então eu separei muito mais partes para comentar. A primeira dela se chama Pensamento de Esquecimento e também tem mais esse toque de humor, mas numa situação bem comum, que é o lado de humor sobre a perspectiva de uma doença. Talvez eu esteja equivocada, mas creio eu que se refere ao Alzheimer. Pelo menos na minha opinião, é a pior doença que existe. O fato de você esquecer quem você é a coisa que mais me apavora no mundo. Mas o interessante dessa história é que ela coloca a doença sobre uma nova perspectiva. E uma coisa que me apavora tanto ter me feito rir foi algo que eu achei fabuloso com relação à escrita da autora, porque ela colocou a doença sobre a perspectiva da pessoa afetada. E apesar de ser um assunto que me apavora assim muito, é um assunto também que muito me interessa. Então eu já li vários livros sobre o tema, já assisti vários filmes e eu nunca tinha visto uma abordagem tão sensível sobre o mesmo. Eu achei realmente genial. Sem aquele lado de sentimentalismo barato, sabe? Que eu acho péssimo. Bem real, direto ao ponto e extremamente sensível. Eu super, super recomendo essa história em particular. A próxima dessa parte que eu amei se chama Ensinamentos e relata um momento de uma avó e de uma neta. E eu vou ler esse pra vocês porque ele é bem curtinho e lindo. Ensinamentos. Luara, futura professora, 9 anos de idade e já exercia a profissão. Maria, a avó era aluna, a única da classe, a única de Luara. 2 mais 2, 4. Muito bem, dona Maria, a senhora aprende rápido. Quem descobriu o Brasil? Essa eu não sei, professora. Foi Pedro Álvares Cabral. Ah, Luara gostava de ensinar, a avó gostava de aprender. Enquanto os pais trabalhavam, Luara cuidava da avó, enquanto a avó cuidava dela. Ela se lembrava da infância, nunca aprendera nada disso. Mas a vida ensinou-lhe algo melhor. Ensinou-lhe a ouvir, ensinou-lhe a olhar com o coração, ensinou-lhe a ser a avó carinhosa. E nas aulas da netinha, ela voltava alguns anos de sua vida, através de seu sono na aula dinâmica da neta. Não é lindo? A próxima história dessa segunda parte que eu vou falar se chama Domingo de Ramos e narra o ritual de uma menina antes de ir para a missa. Falando assim, pode parecer uma coisa extremamente simples, mas acreditem em mim, é bem surpreendente mesmo. Sabe aquele tipo de história que quando você termina, você percebe que tá sorrindo? Foi assim que eu me vi ao ler essa história. Surpreendente é a palavra para defini-la. Depois dessa, eu quero pontuar uma que para mim é a melhor passagem do livro. Assim, o livro inteiro é muito bom, como eu já estou dizendo ao longo do vídeo. Mas essa história é outro nível, sabe? É muito, muito legal. Se chama Mau Pressentimento. E ela merece mesmo ser lida. Então eu só vou dizer apenas 3 palavras sobre ela para atiçar sua curiosidade. E as palavras são real, tocante e assustador. E aí, ficou com vontade de ler? Outra história que eu quero pontuar se chama Silêncio Absoluto. E a sinopse preliminar dela é aquela coisa, cara rico, garota pobre, mas calma aí, não é nada disso que você tá pensando. O que tinha tudo para ser um grande clichê se desdobra de uma maneira muito surpreendente. Pra mim, realmente estampou o talento da autora. Daniela, você é muito talentosa. Essa história é divina. Depois disso, ainda dessa segunda parte, eu fiz marcações praticamente na segunda parte inteira, já deu pra perceber. Eu vou falar sobre silêncio. E eu vou ler apenas as 2 primeiras frases do texto. Silêncio. O silêncio era tudo o que restava. Nada mais o interessava. Eu gosto muito quando um texto já começa com frases marcantes. Sabe aquele tipo de frase que prende a sua atenção?
E isso acontece na história como um todo, desde as duas primeiras frases, como vocês podem acompanhar. Eu não vou falar muito dele, porque ele é muito pequenininho, é uma página só, mas vale muito, muito, muito a pena ser lido. E, aliás, esse é um dos mais emocionantes do livro inteiro. E por último, mas não menos importante, dessa segunda parte eu quero destacar a história que se chama A Pipa, que eu senti um quê bem autobiográfico nela. Assim, eu posso estar enganada, claro, mas eu senti um sentimentalismo, assim, muito real. Foi como se eu estivesse lendo mesmo uma memória, acredito que seja uma memória. E todo mundo tem aquelas situações que, por mais simples que pareçam, ficam gravados na nossa mente. Então eu achei muito bonito da autora nos presentear com a sua lembrança querida. E com isso chegamos à terceira parte do livro, que é denominada Uma Bagunça. Mas esse é o tipo de bagunça boa, porque nessa terceira parte nós temos, além de contos e crônicas, alguns poemas. Essa terceira parte é mais curtinha, os textos são menores, então eu separei apenas 3 para comentar, para vocês terem surpresa ao ler o livro como um todo. O primeiro se chama Exageros e eu vou lê-lo porque ele é bem curtinho e muito legal. Exageros. Insuficientes eram seus versos para demonstrar toda a beleza estocada no ser vivente. Lembrava da poeta portuguesa, aquela que jurava amor eterno e suicídio. Seu exagero ao escrever talvez fosse o exagero que precisasse, o exagero do amor intocável, o exagero de sentimentos, transbordando tanto a ponto de virar ponto de exclamação. Não preciso nem dizer que estou encantada, né? O terceiro está na página 119 e se chama Vida Poesia. E é mais um poema lindo. E o que eu achei mais interessante é que ele relaciona os elementos fundamentais da construção de uma poesia com o dia a dia de uma pessoa, com a vida dela. Muito bom mesmo, e eu me identifiquei 100% com ele. O último que eu quero destacar dessa terceira parte se chama Trocadilho. Tem apenas 2 linhas, mas eu achei muito inteligente. E diz o seguinte: Trocadilho. Tio Manuel dizia que algumas pessoas nascem poesia. Eu diria que algumas poesias nascem pessoa. Entendeu o trocadilho? Se por um acaso você não entendeu esse trocadilho, você está precisando urgentemente de poesia na sua vida. E esse foi o vídeo falando sobre essa pequena, grande preciosidade. Espero realmente ter feito jus ao mesmo. Mal posso esperar pela minha cópia física. Eu espero que dê tudo certo na publicação do livro, Dani. E é claro que todo mundo que assistiu esse vídeo ficou interessado nesse livro, porque ele é demais, né, gente? Vocês podem ter mais informações sobre o mesmo no canal da autora. Eu vou deixar o link no box de informações, mas se você já quiser ir procurando, se chama Bibliotecária Leitora. Ela é um amor de pessoa e o canal dela é fabuloso, com dicas incríveis e book house de fazer inveja a qualquer um. E tem também um vídeo que ela fez divulgando um livro propriamente dito. Eu também vou deixar o link no box de informações. Dê uma forcinha pra ela. Mais uma vez, eu queria agradecer a Dani por ter me enviado esse livro. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Foi uma leitura muito prazerosa. A sua escrita é fantástica. E a escrita da autora flui muito bem. Então eu li esse livro de uma tacada só. Aliás, eu li durante uma viagem de ônibus em homenagem ao título. E eu fui completamente conquistada. E é isso! Esse foi o vídeo sobre esse incrível livro, Causos de Ônibus e Outros Acontecimentos, da autora Daniela Cano Vieira. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado e realmente se interessado por esse livro. Vamos todos torcer para que ela consiga publicar o livro logo. Eu quero logo a minha cópia. Lembrando que várias informações sobre o mesmo estarão no box de informações. Muito, muito obrigada por assistir. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. Tchau!